Um ano de Uber, valeu a pena? Meu nome é Marlon, sou motorista Uber há mais de um ano. Um ano e quase um mês, recém completei um ano agora no final de maio. E depois de um ano eu resolvi fazer todas as contas. Eu já vinha anotando durante esse ano todo todos os meus gastos, todos os meus ganhos. E compilei tudo isso numa tabela, anotei tudinho, o lucro, os gastos, botei tudo no papel mesmo. E hoje eu vou revelar para vocês o quanto que foi lucrável, quanto valeu a pena esse um ano trabalhando como motorista Uber, beleza? Então tá tudo aqui, ó, 2 páginas aqui explicando, dando bastante detalhes aí sobre como foi. Primeiro, explicando um pouquinho, né? Então eu comecei em final de maio de 2015 e completou agora na metade de maio de 2016 um ano de motorista Uber. Nesse um ano eu trabalhei 38 semanas, então foram 38 semanas trabalhando. Então aqui eu vou dizer os gastos, os ganhos, os faturamento e os gastos relativo a um ano, e também vou dizer o quanto que isso deu por semana para ficar bem claro para vocês, bem didático, beleza? Então vamos lá. Corridas, foram 1.529 corridas, muita corrida, né? Mais ou menos uma média de 40 por semana, arredondando aí, 40 por 40 ponto alguma coisa, 40 por semana. Horas trabalhadas, foram 1.605 horas trabalhadas, num total de, uma média de 42 horas por semana. O faturamento, catim, né? O barulho do dinheirinho caindo na conta bancária. Em um ano, caiu na minha conta bancária, pelas corridas do Uber, R$ 52.701,26, numa média de R$ 1.386,87 por semana trabalhada, o que dá um faturamento por hora de R$ 32,83. Perfeito? Gostaram dos números? O número tá bem bom, né? Mas agora vamos para a parte triste, que é a parte dos custos, né? Não tão triste assim, porque o resultado no final é bem positivo. Vamos lá para os custos. Então, tem uma listinha boa aqui de custos e eu vou listar para vocês tudinho. Vamos lá. Investimento, R$ 502. O que foi esse investimento? Compra de telefone celular, suporte, enfim, carregador de bateria do celular, esse tipo de coisa. Total de investimento inicial, R$ 502. Manutenção e revisão do carro. O carro ele precisa de uma manutenção constante, de revisões, né? E num ano eu gastei R$ 2.797,89. Lembrando que nesse valor também tem pneu furado, tem, enfim, um negocinho outro ali para arrumar, então coisas, aditivos, esse tipo de coisa, tá tudo aqui dentro. Higienização dos bancos, botei numa tabela separada porque isso custou meio caro. Esses bancos aqui são bancos de couro e são claros, então de vez em quando a gente tem que higienizar esses bancos, né? Então me custou aí R$ 450 no ano para fazer a higienização dos bancos. Lavagem, quem é motorista Uber sabe que a gente tem que lavar muito o carro, é bastante frequente as lavagens. E eu gastei R$ 1.470 de lavagem durante um ano, num total de 62 lavagens. Internet, plano de celular. Eu contratei um plano de celular especificamente para trabalhar na Uber, então tem um plano dedicado para isso. Esse plano de internet me custou em um ano R$ 1.884,07. Aguinhas, as aguinhas que a gente dá para os passageiros, foi um total de R$ 685,49. Os doces, as balinhas, cadê? Acabou a balinha aqui? Ixi, acabou a balinha. As balinhas para os passageiros, total no ano R$ 164,85 de balinha. Combustível é de longe o maior gasto que a gente tem para manter esse negócio da Uber. No ano eu gastei R$ 12.326,99 de
combustível, seja álcool, seja gasolina, de vez em quando álcool, de vez em quando gasolina. Perfeito? Tem mais um item que eu coloquei aqui nessa lista de custos, que é o custo de multas. Infelizmente, tomei 3 multas, que deu num total de R$ 297,93. Um ponto importante aqui sobre as multas, eu ainda estou recorrendo dessas multas e pelo visto eu vou ganhar. Mas como eu já paguei, porque paga e depois pega o reembolso da multa depois que tu recorre, e se eles dão um ok, né, eles te devolvem o dinheiro, eu já paguei para não pagar um valor total, para não pagar um valor a mais depois, e também para manter o carro legalizado, eu paguei as multas, mas eu ainda estou esperando receber esse dinheiro. Mas eu coloquei aqui como um custo, tá certo? Eu estou estudando algumas técnicas para recorrer de multa e eu acho que eu estou tendo sucesso, acho que vai dar certo e logo logo eu estou compartilhando essa técnica com vocês também. Total de custos, perfeito? Total de custos deu R$ 20.579,22 em um ano. Eu chamei esses custos de C1. Por quê? Porque são custos que eles são proporcionais ao trabalho. Quanto mais eu trabalho, mais custo eu também tenho, né? Então eu ganho mais, mas também gasto mais, né? Tem esses custos, como lavagem, internet, enfim, são tudo valores que são proporcionais ao quanto eu trabalho. Tem outros 2 custos aqui que eu coloquei, que não são proporcionais à quantidade de horas que eu trabalho, por exemplo, eles são simplesmente porque esse carro existe, né? Então é o IPVA e o seguro desse carro. Então não adianta se eu trabalhar mais ou se eu trabalhar menos, o IPVA e o seguro do carro vai continuar o mesmo, não vai mudar. Mas eu coloquei aqui também para ser considerado. E também o IPVA e seguro de cada carro muda de pessoa para pessoa, de carro para carro, então não são custos que também você pode dizer que vão ser os mesmos para você, né? Então de IPVA nesse carro eu gastei R$ 1.344 e de seguro eu gastei R$ 3.422,13. Então eu vou chamar esse outro total de custo total C2 de R$ 25.345,35. Perfeito? Então eu tenho um total de custo que eu chamei de C1, que é um custo que é com os custos proporcionais ao quanto eu trabalho, e um custo C2, que ele leva em consideração também um custo fixo anual, que é o IPVA e o seguro, e que não depende de quanto eu trabalho. Vamos fazer um resumão? Resumão. Ah não, tem aqui ó. Então, vamos lá. Então o meu custo C1 ficou no ano R$ 20.579,22, num custo semanal de R$ 541,55, e se for considerar o seguro e o IPVA, ficou um custo total de R$ 25.345,35, como eu falei, é semanal, de trabalho de R$ 666,98. Lucro, muito bom, lucro importante. Lucro total, considerando, lucro é faturamento menos os gastos, menos os custos, né? Então, o lucro, considerando o faturamento menos o C1, ou seja, aquele custo que não leva em consideração IPVA e seguro, certo? Dá um lucro de R$ 32.122,04 no ano. Lucro semanal de R$ 845,31. E se for considerar o custo de IPVA e seguro, então o meu lucro teria ficado no ano de R$ 27.355,91, sendo um lucro semanal de R$ 719,89. Perfeito? Vamos fazer um resumo aqui para ficar registrado aqui como foi o total mesmo, né? Então, o que se conclui aqui é que, por exemplo, o combustível, que é o maior vilão, e muita gente me pergunta disso, ele representa 23,4% do faturamento, certo? Tem gente que diz aí que gasta metade, não sei o que, do combustível. Para mim, ele resultou em 23,4% do que eu ganho, eu gasto com combustível, certo? O faturamento por hora, como eu falei, R$ 32,83. Um lucro por hora de R$ 20,01, lucro por hora trabalhada, R$ 20,01. Isso não considerando os custos de IPVA e seguro, e considerando os custos de IPVA e seguro, um lucro por hora de R$ 17,04. Normalmente um motorista Uber ele trabalha
40 a 50 horas por semana, até mais de 50. Eu conheço vários motoristas que trabalham 60 horas por semana. Eu calculei aqui e descobri que nessa proporção que eu tenho trabalhado, trabalhando 50 horas por semana, eu tiraria de lucro na semana o valor de R$ 852, que é muito próximo do valor de um salário mínimo. Ou seja, como motorista Uber, você tira um salário mínimo por semana. Perfeito? Um outro item aqui, bom, isso aqui foi toda a minha folhinha. Um outro item aqui que talvez vocês podem questionar e tudo mais, é sobre a refeição. Eu não contabilizei as refeições, então eu não tinha esse valor anotado. Sinceramente, eu não considero a refeição um custo de trabalho, ele é um custo de vida, certo? Independente de trabalhar ou não, eu tenho que comer, perfeito? Claro que quando a gente está trabalhando, às vezes a gente tem que comer fora e tudo mais, mas muitas vezes eu resolvi isso pegando um potinho com sanduíche e comendo no carro mesmo, ou então eu ia em casa na hora do almoço e almoçava em casa. Então eu praticamente não gastei comida na rua, né? Eu sempre dei um jeito, sempre me virei para comer ou em casa, ou de repente algum lanche na rua, ou um lanche que eu mesmo carrego dentro do carro, né? Então eu não tive esse gasto de refeição, certo? E eu também não anotei, até tive alguns pouquinhos quando comi na rua, mas eu acabei não anotando esses gastos de refeição. Eu não considero gasto, um custo do trabalho, eu considero um custo de vida. Para você viver, você tem que comer, né? Então não é só porque você está trabalhando que você vai ter esse custo de refeição. Mas enfim, né? Eu não considerei eles. E é isso, pessoal. Esse foi um ano de Uber. Valeu a pena, valeu muito a pena para mim, né? Tive um lucro aí de total de R$27 mil no ano, perfeito, e para mim valeu muito a pena. E se você também tem interesse de ser um motorista Uber, né, clica aqui nesse linkzinho que tem aqui em cima ou aqui embaixo, né, que eu te ajudo aí em todo o processo, te dou várias dicas. Você que acompanha o canal aí no YouTube ou a página no Facebook, já tem visto que eu tenho colocado várias dicas de como você consegue 5 estrelas, como você consegue economizar no combustível, enfim, várias dicas que eu venho dando aí para você desempenhar um bom trabalho, poder trabalhar e poder ter sucesso como um motorista Uber. Então, se cadastre nesse link, aconselho você a se tornar um motorista Uber também. E se cadastrando por esse link, você vai ter toda a minha ajuda, todo o meu suporte. Vou te colocar num grupo de WhatsApp em contato comigo. Qualquer dúvida, qualquer problema que você tenha, pode entrar em contato comigo que eu te ajudo em todo o processo, desde a migração até você ver. Beleza, gente? Essa foi a grande dica de hoje, um ano de Uber, uma compilação geral de tudo aí do lucro. E vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo. Valeu, até mais.